Olá, divas da estética, sejam muito bem-vindas nesse vídeo. E hoje nós vamos falar aí das 3 maneiras de você ter sucesso na sua rede social. Bom, para você que não me conhece, eu me chamo Marina, eu sou idealizadora do projeto Divando na Estética. Se você não me segue lá nas redes sociais, então me siga lá no @Divando na Estética. E se você tá aqui pelo YouTube, curta aqui esse vídeo e compartilhe também aí com as suas amigas de profissão, que eu tenho certeza que vai ajudar muito você esse conteúdo, certo? Mas vamos lá falar aí sobre como ter sucesso nas redes sociais. Hoje se fala muito em rede social, né? Nós temos que crescer no meu Instagram, temos que crescer no meu Facebook, tenho que ter engajamento, tenho que ter audiência, tenho que ter seguidores, curtidas, likes. Como eu faço? E é um mundo muito novo para muita gente, né? Porque nós temos o hábito de usar a rede social para passar nosso tempo, para curtir, para ver fofoca, para ver às vezes a vida do outro, né? Então a gente não criou o hábito que a internet, por ser uma coisa de graça, é algo muito poderoso. Muitas vezes nós ainda estamos ligados lá na TV, né? Achando que é a TV que é a que faz grana, é a TV que é famoso quem aparece lá. E hoje, se você parar para analisar quantos canais de YouTube, Instagram, nós temos aí, contas de Twitter com milhões e milhões de seguidores. Se você parar para olhar também, você vai ver que a televisão, principalmente com horário nobre, está acabando. A propaganda que você via logo depois, está assistindo a novela, entra uma propaganda. Essas propagandas estão ficando cada vez mais escassas. Quem está anunciando ali são grandes marcas, né? E perceba que a propaganda está indo para dentro do programa que você está vendo. Às vezes você está vendo uma novela e de repente aparece alguém lá fazendo a propaganda de um banco, de um aplicativo, de um produto, de um serviço. Por que isso? Será por quê? Você já parou para pensar? Será que é porque é legal fazer isso? Ou será que porque eles receberam uma grana boa para fazer isso? Também, mas não é isso exatamente. O comportamento do consumidor, ele está mudando. Não mais aquela coisa de, entrou em propaganda, deixa eu ver que é propaganda, porque ele não pode nem mudar de canal. Antigamente a gente ficava preso, né? Eu sou da época, não sou tão velha assim, porém, que não tinha nem controle nas televisões. Às vezes você não imagina o que é isso, mas não tinha. Tá? Eu tenho 35 anos e eu lembro que quando eu era mais nova, ter controle em televisão era um negócio muito chique. Tá? Então, você era meio que obrigado a assistir, meio que engolir no seco ali aquelas propagandas que passavam. Hoje, o que a gente faz quando entra em propaganda? Você pega o celular e começa a mexer no celular. Quase que todo mundo assiste a televisão com o celular na mão. Então, o que os programas de televisão estão entendendo? Olha, os consumidores estão ficando cada vez mais imersivos. Então, por isso que quando você está vendo uma novela e passa um programa, você está vendo alguma coisa e começa a passar uma propaganda dentro ali daquele ambiente, é porque a televisão, que tem excelentes profissionais da área de marketing e de vendas, sabem que esse comportamento do cliente está mudando. E ela também está migrando muito para a internet, para o YouTube. Perceba aí, Globo criou a Globoplay, a Record criou um aplicativo, o SBT também. Por quê? Porque é moda? Não, porque eles sabem que a televisão, do jeito que a gente conhece, vai acabar. Então eles estão se preparando para o mercado. E aí você também tem que se preparar para o mercado. Porque você tem aí na mão quase que uma televisão com uma audiência de quase 50 milhões de pessoas ativas. Então você vai desperdiçar isso porque você não sabe mexer. E outra coisa, não é uma modinha, não vai passar, amanhã não vai acabar. Pode acabar o Instagram, o Facebook, para mudar de nome. Agora, acabar não vai acabar. Pelo contrário, vai ficar cada vez mais imersivo. Então, nós temos que entender primeiro o que é a rede social, né? Peraí que eu vou beber água. Nós temos que entender primeiro o que é uma rede social. A rede social nada mais é, para a gente exemplificar, do que uma emissora de TV, tá? Então, se te deram uma emissora de TV, colocaram na sua mão e falou, cria um canal aí. Se o seu canal for bom, eu vou mostrar para as pessoas. Se o seu canal não for tão bom, eu vou deixar ele lá, perdido e sumido, tá? E sabe quem fala isso pra gente? Primeiro, antes da gente saber exatamente aí os pontinhos de o que a gente tem que fazer na rede social para crescer, nós vamos conhecer aí um pouco das terminologias da rede social.
E quem fala isso? Para quem ele vai mostrar o programa de TV? Para quem ele não vai? Para quem ele vai dar valor, para quem ele não vai? Chama-se algoritmo. O algoritmo, ele é uma inteligência artificial do Facebook, do Instagram, que vai fazer, né, você aí, às vezes, fazer um post e ser completamente ignorada. De você não ter nenhum tipo de curtida, comentários na sua rede social. Porque você não se mostrou interessante para aquele meio ali que é o Instagram ou o Facebook. O Instagram e o Facebook, eles precisam que você faça um conteúdo. É como se você fosse um funcionário deles. Ah, eu não quero ser funcionário deles. Então, colhe os frutos de não ser o funcionário da rede social ideal. Aí você vai colher o fruto. E aí depois não adianta falar que rede social não presta, que você não consegue atrair cliente para sua clínica, que não sei o quê. Não adianta, tá? Então, olha só, o algoritmo ele vai escolher os melhores dos não tão bons assim. Então, às vezes você vai postar aí na sua rede social uma foto de alguém com uma agulha enfiando para colocar um botox. A rede social não gosta disso, sabia? Ela acha isso invasivo. Ou às vezes você coloca uma foto de uma pessoa gordinha e faz algum tipo de pergunta que parece que você tá ali fazendo um certo bullying com essa pessoa. Ele também não gosta disso. Mas ele não te proíbe. Ele vai te proibir quando você for anunciar, tá? Mas no de graça, ele não vai te proibir. Porém, ele também não vai entregar. Ele deixa você colocar lá. E você fica ali comendo mosca a vida inteira. Então, o algoritmo, ele tem esse poder de fazer isso. E também ele tem o poder de conectar pessoas. Por quê? A rede social é um ambiente onde ela, como eu disse, é um negócio e ela precisa que você seja um bom funcionário. Ela precisa que você produza bons conteúdos para ela. Então, o que ela, a rede social, vai fazer para você, tá? Ela vai falar assim: a fulana de tal da clínica de estética A, ela posta só falando sobre botox, criolipólise, criofrequência, ela só posta falando disso. Ela vê só esse tipo de conteúdo, ela gosta disso. Então eu vou mostrar para essa clínica de estética outra pessoa que fala a mesma coisa que ela, outra clínica que fala a mesma coisa que ela, porque as duas têm um assunto em comum. É isso que você está explicando para o robô do Instagram, que você gosta de pesquisar sobre botox, criolipólise, criofrequência, limpeza de pele, todos os procedimentos, e aí o Instagram entende que pra você o importante é saber sobre isso. Então o que ele faz? Pera aí, eu vou avisar a pessoa aqui. Aí ele vai lá em outra rede social de outra pessoa que tá fazendo a mesma coisa que você, falando sobre criolipólise, criofrequência, limpeza de pele, e ele vai simplesmente ligar as duas pessoas. Aí você tem aquele tanto de pessoa te seguindo, clínica de estética, gente que vende produto pra estética, e você fala assim, mas eu quero atrair cliente, mas eu não consigo atrair cliente. Mas é por que você não consegue atrair cliente? Porque você está explicando mal para o algoritmo do Instagram. Você está falando para ele mal, você está falando para ele que você tem assuntos relacionados que não é exatamente o que você quer atrair. Não sei se você já percebeu quando você vai pesquisar, por exemplo, alguma coisa no Google e você pesquisa lá assim, televisão 42... vamos, televisão não, tá. Celular, iPhone 8, 7, 10, sei lá qual iPhone que tá, número 1000 do iPhone, você pesquisa lá nas lojas todas, e aí você olha o preço e fala, não sei se eu compro, não sei se eu não compro, talvez, fica naquela dúvida. Aí você fala assim, vou pensar. Aí o que você faz? Você volta para sua rede social. E quando você volta para sua rede social, o que acontece lá na sua rede social? Você encontra várias propagandas do iPhone. Aí você fala, eu sabia, era Deus mandando eu comprar iPhone, eu tenho que comprar esse iPhone amanhã, porque ele vai fazer uma diferença pra mim. Mas não é Deus que está fazendo isso com você. Quem está fazendo isso com você chama-se algoritmo do Instagram. O Instagram, como ele quer que pessoas, né, boa parte do tempo fique lá dentro, então tudo que você pesquisar, ele vai falar, você gosta disso, né? Então peraí só um minutinho que eu vou te mostrar mais disso, para você ficar mais tempo aqui. Então esse é o poder do algoritmo. Então, você como clínica de estética não tem que ficar só curtindo e pesquisando coisas de estética. Você tem que curtir e pesquisar o que o seu cliente curte e pesquisa, porque aí ele vai atrair as pessoas para você. Então, comece a pesquisar para ajudar esse algoritmo o que o seu cliente pesquisa. Entre nas redes sociais do seu cliente,
dê uma olhada, quem que ele está seguindo, tá? O que que ele está comentando nas fotos, porque aí você consegue fazer mais ou menos o mesmo tipo de perfil que o seu cliente e ajuda o algoritmo, que ao invés de ficar mostrando a sua conta só para a clínica de estética, ele vai mostrar a sua conta para pessoas que são afins com você, certo? Então, é porque eu tenho certeza que você quer atrair clientes para sua clínica e não atrair mais clínicas de estética, né? Eu tenho certeza. Então, vamos agora falar aqui sobre o segundo ponto, que é o ponto do engajamento. E o que é engajamento? O engajamento é o nosso relacionamento com o nosso cliente. Eu vejo que muitas clínicas de estética, espaços de estética, né, enfim, as profissionais da área da estética, querem ter uma rede social de blogueira, mas trata a rede social como uma coisa de criança, ou então usa a rede social como às vezes a sua avó aí de 80 anos, que fica só vendo um vídeo engraçado, que ela não utiliza a rede social para negócio. Então não adianta você querer ter uma rede de blogueira e não agir como uma. Quando eu digo blogueira é porque é um termo, né, digital influencer, assim. Então não adianta isso, tá? Você precisa, se você quer ter uma rede social que crie relacionamento com o cliente, no mínimo que você tem que fazer é relacionamento com o cliente. Não adianta você achar que você vai ter relacionamento com o cliente postando que a limpeza de pele abaixou o preço, ou que a criolipólise está mais barata, está na promoção. Isso não é relacionamento. Isso não gera engajamento para sua rede social. E o engajamento nada mais é do que, então, como eu disse, esse relacionamento de forma muito estreita. O que as pessoas consomem na rede social? Elas consomem a vida dos outros, né? É mais ou menos Big Brother. Você pode até não gostar, eu concordo, né? Às vezes você fala, ai, credo, esse programa é ridículo, eu nunca assisti. Mas é um programa que gera milhões, Big Brother, Fazendas, reality shows, que geram milhões por ano. Se eles geram milhões, você concorda comigo que alguma coisa eles estão fazendo ali que tá certo? E o que eles fazem que dá certo? Eles divulgam o cotidiano de pessoas comuns. É isso que a rede social faz. Quando você fica lá nos stories com o dedinho assim, ó, passando tudo direto e vendo a vida das pessoas, essa pessoa tá na praia, essa pessoa tá na festa, essa pessoa tá isso, e você para, por exemplo, para ver uma dica de uma digital influencer que ela tá na academia. E às vezes você mora lá no Rio Grande do Sul e ela tá na academia em São Paulo e você tá olhando ela malhar. Olha que coisa louca, você já parou pra pensar sobre isso? Que às vezes você tá vendo alguém almoçando e a pessoa fica ali almoçando, conversando com você e você tá ali prestando atenção. Não é engraçado? Porque o ser humano ele tem a necessidade de estar num grupo, de se sentir pertencido em algum lugar. Nós temos a necessidade de viver em comunidade. E a rede social, ao mesmo tempo que ela afasta, ela traz essa sensação muito de proximidade do outro. Porque às vezes uma tia, um parente seu que mora longe há muitos anos, você consegue acompanhar a vida dele de longe. Antigamente era como? Era só com foto, não tinha como. Então o que a rede social faz? Ela busca fazer engajamento entre as pessoas. E se você não tiver esse engajamento com o seu público, primeiro, você não vai ter sucesso na sua rede social. Segundo, você não vai conseguir fazer com que o algoritmo do Instagram trabalhe para você, certo? E como que eu meço, né, essa questão do meu engajamento? Muita se preocupa, né? Preocupa-se muito sobre, eu tenho que ter milhões de seguidores para ter engajamento. Eu tenho que ter milhões de curtidas para ter engajamento. Não! Você cria o engajamento com a pessoa justamente mostrando o seu dia a dia. Mas Marina, eu sou uma clínica de estética, eu vou mostrar o meu dia a dia para ela? Sim, sabendo dosar numa regra que a gente chama, olha, de 70-30. Conhece essa regrinha? A regra 70-30 na rede social é mais ou menos assim: 70% do que você posta é sobre a sua clínica, sobre o seu negócio, mas não é sobre preço. Você vai mostrar curiosidades, você vai mostrar coisas ali dentro da sua clínica, você vai mostrar fotos antes e depois, ou se você não pode postar foto antes e depois, você vai contar a história de algum cliente, enfim, você vai falar sobre o seu negócio em específico, né? Mostrar. E 30% vai ser você sendo o seu produto, você se vendendo, tá? Porque o cliente vai até você não é porque a sua clínica tem um nome bonito ou uma fachada bonita. Ele vai até a sua clínica porque ele confia em você. Se você parar para pensar, e eu não sei se você já percebeu, grandes marcas, elas não conseguem ter uma personificação, ou seja, o dono não aparece lá falando, né?
Mas aí o que eles fizeram? Eles começaram a criar robôs. A gente tem um exemplo da Magazine Luiza, que por algum tempo tentou levar a dona da Magazine Luiza para frente das propagandas, né? Só que eles optaram depois, não sei o motivo, mas eles optaram depois em colocar, por exemplo, um robô, que é, acho que ela Magalu, que ela chama, não sei bem o nome, mas eles optaram por um robô. A robô, ela faz compra, ela cuida de menino, vai passeia com cachorro. Então, eles personificaram a marca. Assim foi com o Bombril. Quem não lembra a garota propaganda do Bombril, a garota propaganda da C&A? Ah, por que tem um garoto propaganda? É para ter uma propaganda? Não, é para personificar a marca, é para colocar uma pessoa à frente da marca, porque pessoas não compram de empresas, elas compram de pessoas. Ninguém compra de marca, ninguém compra. As pessoas compram o iPhone pela história do iPhone, do Steve Jobs. Ninguém compra o iPhone porque é o iPhone. Por que o iPhone é assim? Porque atrás da marca tem uma história genial. Então, se você não se vender na sua clínica de estética como a profissional que vai mudar a vida do cliente, você não vai conseguir conectar com o seu cliente, você não vai gerar engajamento com o seu cliente. Então você não precisa de ter uma rede social, por exemplo, eu tenho a minha pessoal e a minha pessoa jurídica. Não, vocês são as mesmas pessoas. Mesmo que você tenha aí uma rede social, né, uma clínica, um espaço estético que seja multidisciplinar, mas você está à frente, você tem que ser a cara desse lugar. E se você não tiver vergonha de aparecer, ou enfim, não quiser ficar ali aparecendo muito, mostre os seus bastidores. Crie engajamento com o seu público. Se você tem uma clínica grande, por exemplo, com vários funcionários, quem são os funcionários que estão na recepção? São pessoas, ali tem história. Conta a história ali da sua secretária. Conta a história da moça que às vezes está ali na copa fazendo um café, limpando a clínica. Mostra para o seu público quem são essas pessoas, porque eles vão sentir vontade, proximidade, amizade com eles, e isso vai gerar para você cada vez mais engajamento. Então, crie o fluxo 70-30 na sua. Deixa essa história de eu tenho uma conta para eu mostrar uma coisa e eu tenho que... Não, se você quer ter êxito na rede social, se você quer crescer na rede social e ganhar com isso mais clientes, aumentar o seu faturamento na sua clínica, então chega de ficar tomando conta de duas redes. Coloca uma só, porém, regra 70-30, você se vende como pessoa 30% e 70% você fala da sua clínica. Agora, vamos entender aqui uma outra questão que gera um engajamento bom. O que o Instagram entende que é um bom engajamento? A rede social entende o seguinte, eu vou colocar de baixo para cima, tá? Vamos lá. A menos importante nesse engajamento são as curtidas. Nossa, curtida não é muito importante? Não, nem tanto. Ok, quando você tem um post com muita curtida, quando você, o algoritmo, lá que eu disse pra você, ajuda nesse engajamento. Mas a curtida não ele não olha tanto. Sabe por que ele não olha tanto? Porque a curtida, ela pode ser manipulada. Infelizmente, nós temos robôs que entram nos Instagrams e começam a fazer um monte de curtida de forma em massa. Então o Instagram não gosta disso. Você tá lá roubando no jogo, lá no jogo da rede social dele, tem um monte de gente fake dando curtida no seu post. Então ele coloca a curtida como algo não tão interessante assim. Você pode ter um post com muita curtida, mas nem por isso o algoritmo entende que você tem um bom engajamento, tá? Então a curtida vem assim, na lista por último. Depois de curtidas, nós temos os comentários. Comentários são importantes? Muito. Mas o Instagram também não entende esse comentário como principal nem como o melhor, tá certo? Por que ele não entende, o algoritmo não entende isso? Porque também isso aqui pode ser manipulado por robô. Você já postou alguma coisa aí na sua rede social, da sua clínica, e alguém colocou só um coração? Ou então uma carinha, e você nunca viu aquela pessoa? E quando você entra em um perfil comercial que você nem sabe quem é, aquilo é robô. Tá? É robô que faz o comentário lá. Então, os comentários aí, eles não são tão importantes, tá ok? São importantes
até um determinado momento quando eles são reais, mas o Instagram não entende que isso é o ápice do seu engajamento. E aí começa aí a história de que o Instagram começa a gostar de você. Por quê? Porque o Instagram fala assim, isso não tem como o robô fazer, tá? Qual é, então, em segundo lugar, o que o Instagram considera que é muito positivo, que o seu post tiver como muito positivo, é o compartilhamento. Porque o compartilhamento os robôs não fazem. E isso é um ser humano real que faz o compartilhamento. Então, quando você tem compartilhamento, você tem engajamento. E aí ele entende o seguinte, essa pessoa, essa clínica tem um bom engajamento. Porque as pessoas compartilham o que ela fala. As pessoas gostam tanto desse conteúdo que elas compartilham. O que você está postando na sua rede social? Que a limpeza de pele está mais barata? Isso vai gerar um compartilhamento? A pessoa vai compartilhar? O que as pessoas compartilham? Informação. O que as pessoas compartilham? Divertimento. O que as pessoas compartilham? Algo que faça sentido para elas. Uma promoção não faz sentido. Entende? Então, quando você for fazer um post, você pensa, eu vou gerar nessa pessoa uma vontade de compartilhar o meu post com alguém? Será que eu vou gerar? Então, você tem que se fazer essa pergunta, tá? E o primeiro ponto, o campeão de todos, aquele que ele fala assim, esse aí, essa pessoa gostou muito desse conteúdo, é quando as pessoas salvam o seu conteúdo. E aí o salvar, eu vou até me arriscar a fazer aqui pra você saber, é aquela negocinho, essa bandeirinha que tem assim, ó. Tá? Salva. Quando a pessoa salva o seu conteúdo, é o ápice do Instagram. Aí o Instagram fala assim, gostaram tanto desse conteúdo que até salvaram pra ver depois de novo. E aí o algoritmo fala assim, essa pessoa merece muito engajamento, essa pessoa, além de ter muito engajamento, ela merece que eu mostre ela e para que ela tenha cada vez mais engajamento. Entende que a rede social é um negócio sério, de milhões. Quer ter uma clínica estética de sucesso? Você tem que aprender isso aqui, tá? Porque senão você não consegue evoluir. Você vai ficar ali patinando e vai ficar só falando que a rede social não dá certo. Uma coisa curiosa é que eu fiz uma pesquisa lá no @Divana na Estética, perguntei qual era a principal fonte de divulgação do seu trabalho. Quase que 98% das pessoas responderam que era o Instagram e o Facebook. Logo em seguida eu fiz a seguinte pergunta, você tem sucesso com as suas formas, com a sua principal forma de divulgação? E as pessoas falaram que não. Ou seja, elas divulgam aonde elas não têm sucesso. Não entendo. E elas não têm sucesso por quê? Porque não sabem trabalhar com a rede social a favor delas, tá? E a última questão aqui que eu preciso falar com você, a última terminologia, é o termo quando a gente chama de orgânico e pago. Quando eu falo muitas vezes na rede social, lá no @Divana na Estética, aqui no canal do YouTube também, eu comento muito assim, o conteúdo é orgânico, o conteúdo é pago. E o que é o conteúdo orgânico? É aquele que você faz e não paga para o Instagram e não paga para o Facebook distribuir para você. Porque, não sei se você sabe, Instagram e Facebook não distribuem posts para todo mundo. Se você tiver 1000 seguidores, ele vai entregar tipo para 10, para 20 pessoas. O que é entregar? Vai mostrar na timeline da pessoa. Se a pessoa quiser ver aquele post, ela tem que entrar no seu perfil, ou seja, ela tem que estar muito interessada em você. Ela tem que estar extremamente interessada em você para pensar, tá lá na casa dela, pensar, a clínica tal, deixa eu entrar lá para ver o que está acontecendo. Ela tem que ter esse desejo. Caso contrário, naquela timeline ali da rede social, o Instagram entrega para pouquíssimas pessoas no orgânico. E quando você não tem um bom engajamento, o algoritmo é que ele não entrega mesmo. E aí você fica no vácuo e ninguém vê seus posts e ninguém curte, porque você não está sendo um bom funcionário da rede social. Então o orgânico é exatamente isso, é quando você não paga. E quando você não paga, você tem que ser ainda melhor. Você tem que fazer um post, você tem que fazer uma comunicação com o seu cliente de uma forma muito mais assertiva para você gerar engajamento e o algoritmo entender que vai entregar aquilo para uma maior parte de pessoas. Para que você gere um salvamento das suas mensagens, compartilhamentos, comentários e curtidas. É assim que você vai crescer na rede social, tá? Existe também a forma paga. O que é a forma paga, né? Quando eu falo assim, eu vou pagar para o Instagram e para o Facebook distribuir para mim as minhas publicações.
é o panfleto digital, vamos dizer assim. Mas muitas vezes você vai lá com um dedinho nervoso, né? E tem assim, impulsiona essa publicação. E você vai lá e tá, aperta, impulsiona essa publicação. E você impulsiona e não tem resultado com aquela publicação, mesmo pagando, você perde dinheiro. Mas é por que isso? Por que quando eu pago e não tenho resultado, o que acontece? É porque a rede social não presta? Não, pelo contrário. Se você souber pagar para a rede social e souber o que está fazendo, você vai ter clientes que você nunca imaginou ter, tá? Isso aqui é muito poderoso. Agora, se você paga para a rede social, mas educa mal o seu Instagram, educa mal o seu Facebook, tem lá um monte de clínica de estética te seguindo, você seguindo um monte de página de produto, o Instagram entende o seguinte: eu vou entregar a publicação para ela, para quem ela gosta. Quem que você está curtindo, quem que você está compartilhando aí? Clínica de estética. Então, mesmo pagando, ele vai entregar mal. Por quê? Porque você educou o Instagram mal. Então depois não vem reclamar que apertou no botão impulsionar e a coisa não fluiu. É porque você não tem o seu Instagram e o seu Facebook estruturado para que isso aqui funcione. Para isso funcionar, e funciona muito bem, mas para isso funcionar, você tem que educar a sua rede social primeiro. Você tem que falar para ela: olha, eu quero que você mostre a minha publicação para mulheres de tantas e tantas idades, de tal região. Eu quero aparecer para essas pessoas. Eu não quero aparecer para clínica de estética. Eu não quero aparecer para fornecedor de produtos de estética. Certo? Então, isso aqui é um apanhado para que você, é uma aula para que você tenha aí sucesso na sua rede social, sucesso na sua clínica de estética, para que você cresça aí utilizando essa ferramenta tão poderosa que nós temos hoje. Eu te agradeço se você assistiu até aqui, curta aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com profissionais da área da estética, amigos seus que também precisam aí de alavancar vendas, né, na área de marketing, e me segue lá nas redes sociais, que é @DivanaNaEstética. Beijos e até mais!